Bem-vindos e bem-vindas ao segundo vídeo do canal Insight Sonoro. Aqui você pode ouvir a voz dos dados. Eu sou a Bianca, tenho 23 anos, estudo engenharia de alimentos na USP e tenho baixa visão. O objetivo desses vídeos é demonstrar como é possível a utilização de softwares corporativos por meio de leitores de tela, como o NVDA. Os leitores de tela são recursos de acessibilidade muito utilizados por pessoas com deficiência visual. No caso do NVDA, trata-se de um leitor de tela gratuito e de código aberto capaz de converter os textos que aparecem na tela do computador em áudio. O objetivo desses vídeos é tanto ser utilizado de forma didática por pessoas com deficiência visual que desejam se aprofundar na utilização de softwares corporativos como o NVDA, tanto também para quem possui curiosidade sobre como funcionam essas ferramentas por meio de recursos de acessibilidade. Me autodescrevendo rapidamente, eu possuo pele clara, olhos castanhos, utilizo óculos, cabelos castanhos mais ou menos até o ombro. Estou utilizando uma blusa azul da USP, estou em um ambiente de escritório e estou gravando esse vídeo por meio do Microsoft Teams. Nesse vídeo, eu estarei abordando sobre a construção de gráficos no Excel utilizando o NVDA. Inclusive, se você não assistiu o primeiro vídeo, aproveite e assista, já que esse é uma continuação direta do conteúdo mostrado neste. Cópia de base ocorrências. A2. Ocorrência A3. Bom, eu estou compartilhando a minha tela com um arquivo chamado cópia de base ocorrências, particularmente a aba Análise, que, por curiosidade, trata-se de uma planilha construída no vídeo anterior, sendo uma tabela dinâmica que visou resumir uma base de dados de produção com 31.001 linhas. Então, as tabelas dinâmicas, retomando a ideia do vídeo anterior, elas possibilitam resumir um grande volume de dados de uma forma que fique mais fácil analisar esses dados. Bom, mas e se fosse solicitado para nós fazer um gráfico por meio desses dados? Como nós poderíamos fazer? Nesse vídeo, eu abordarei como poderiam ser feitos esses gráficos da forma convencional, por meio de atalhos de teclado, e também eu abordarei como agilizar esse processo por meio do Copilot. Então, primeiramente, vamos retomar o que tem nessa aba. Ocorrência A3. A gente tem ocorrência, Soma de tempo, min, B3. soma de tempo Contagem de ID C3. e contagem de ID. Uma coisa importante. Quando a gente pensa num gráfico, ou mesmo numa análise de forma simplificada, a gente teria interesse, por exemplo, em saber quais foram as ocorrências que levaram os maiores tempos. Soma de tempo, min, B3. Só que, por exemplo, quando a gente desce 187.520, 183.755 B, 192.983 a gente B6. percebe que não está na ordem. Então, a gente gostaria de reorganizar esses dados do tempo maior para o menor para fazer as análises. E como que isso poderia ser feito? Bom, Soma de tempo, min, B3. Como nesse vídeo eu gostaria de construir gráficos baseados na ocorrência pela somatória de tempo, particularmente aqui nesse vídeo específico não vai me interessar a contagem de IDs que a gente tinha colocado no vídeo anterior. Então eu vou ter que remover esse campo. Como que eu posso remover esse campo da tabela dinâmica? Eu clico em F6. Adiar atualização do layout caixa, ferramentas de digite o nome Vou do campo a descendo, ser vou pesquisado. caminhando ID com caixa, Tab. mais tab, valores, ocorrência, botão, soma de, contagem de ID, botão. Os contagem de dedo, Enter. Termo por Erika no text. Vou caminhando com Tab. Remover campo, botão. Ouço remover campo, dou Enter. Cópia de base ocorrências.xl. E dou Análise ESC. tabela. Soma de 108. Soma de Legal, agora eu ocorrência só A3. estou com ocorrência Soma de tempo, min, e B3. soma de tempo. Mas
Vamos, então, ordenar esse tempo do maior para o menor. Como que a gente poderia fazer isso? 187.520. Então, a Soma de gente tempo, ouve min, soma de B3. tempo em minutos. A gente desce uma linha, então a gente põe a setinha para baixo. 187.521, B4. A gente seleciona a coluna inteira, então a gente vai colocar Ctrl Shift setinha para baixo. B4 187.521 Gente, até clique em Alt. B14 1. Guias da faixa de opções guia expandido. Dados guia selecionado Alt S6 de A 12. gente caminha até a parte de dados, se movendo com a setinha para a direita e para a esquerda. Comentar. Dados grupo. De texto. A gente vai caminhando com o tab da quando a gente imagem. ouve Fontes. dados. Propriedade. Link. Tipo. Classificar e filtro. Classificar do maior para o A menor. gente ouve Botão do maior para classificar o do menor. maior para o menor, Alt. que é o S. que a gente L2 de deseja. 7. A gente dá Enter. Análise tabela. B4 100. Manutenção preventiva A4. Legal, então a gente já consegue saber, por exemplo, que a ocorrência que teve maior tempo foi a manutenção preventiva. Falta de insumo A5. Seguida pela falta de insumo. Limpeza A6. E seguida pela limpeza. O que já daria para a gente extrair grandes insights. No entanto, e se fosse solicitado para nós representar isso de uma forma gráfica? É possível fazer isso utilizando o NVDA? Sim, é possível, e de várias formas. Eu vou mostrar nesse vídeo duas. Então, esses dados poderiam ser representados, por exemplo, por meio de um gráfico de colunas e por meio de um gráfico de barras horizontais. Eu vou nesse vídeo mostrar as duas construções possíveis. O gráfico de colunas eu estarei construindo de forma utilizando os atalhos de teclado e o gráfico de barras horizontais eu estarei construindo utilizando o Copilot. Cópia de base ocorrência A3. Bom, primeiramente, nós precisaríamos selecionar o intervalo de gráfico se nós desejamos inserir o gráfico. Então, aqui nós temos ocorrência na coluna A. Soma de tempo, e B3. soma de tempo na coluna B. Ocorrência A3. E para saber a quantidade de linhas, a gente tem na tabela dinâmica, contra a setinha para baixo. Total geral A14. A gente tem 14 linhas preenchidas. Só que essa última linha é o total. Eu não quero que o total apareça no gráfico. Então, eu volto lá para cima, para a primeira linha preenchida, contra a setinha para cima. Ocorrência A3. E eu vou clicar no Shift, pressionar o Shift, ao mesmo tempo da setinha para a direita. A3 ocorrência até B3. Continuo pressionando o Shift, largo a setinha para a direita 3, e vou 1. descendo com a setinha para baixo. A3 ocorrência até B7. A3 ocorrência até B10. A3 ocorrência até B12. A3 ocorrência até B13. Cheguei no B13. Então eu clico em Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial guia Ouço selecionado página inicial. C2 de 12. Coloca a setinha para o lado direito. Inserir guia selecionado Ouço inserir, T3 de comentário. Inserir. Control. Gráficos grupo 4 de 10. Gráficos recomendados botão quer Bom, que aqui a recomendemos gente um tem bom gráfico para apresentar seus dados. Recomendados. Selecione dados na sua Nós planilha e poderíamos clique neste clicar botão para aqui, obter um seria conjunto uma personalizado opção. de gráficos No que achamos que entanto, se ajustarão melhor aos seus dados. Como nós Alt estamos T11 de 12. trabalhando com tabelas dinâmicas, nesse caso é mais interessante inserir um gráfico dinâmico. Por quê? Se você fosse entregar apenas essa aba da planilha para alguém, como se fosse um relatório, com um gráfico dinâmico e a tabela dinâmica, a pessoa conseguiria ter acesso a outros dados. Por exemplo, clicando no tempo de manutenção preventiva, conseguiria saber quais foram os horários lançados como manutenção preventiva, para, por exemplo, conferir se os lançamentos foram feitos de forma correta. Já se a gente inserisse um gráfico fixo, isso não seria possível. A pessoa só conseguiria ter acesso aos dados que nós colocamos lá mesmo. Então, por exemplo, ao tempo total. Então, eu vou optar por inserir aqui um gráfico dinâmico. Vou caminhando com o tab. Inserir. Mapas. Gráfico dinâmico. Botão de divisão recolhido. Use os Que eu gráficos ouço dinâmicos gráfico para dinâmico. resumir os dados Fico graficamente. aqui. Inserir gráfico diálogo coluna agrupada. Inserir gráfico Eu janela. quero gráfico de Guia. colunas. Colunas 3 de 19. Aqui falando rapidamente. Como que seria a estética de um gráfico de colunas? Bom, um gráfico, ele tem dois eixos. Eixo horizontal, que a gente chama de eixo X, e eixo vertical, que a gente chama de eixo Y.
Um gráfico de colunas, aqui no caso, como que ele seria? Ele teria no eixo X os nomes das ocorrências, então, por exemplo, manutenção preventiva, falta de insumo, etc. E no eixo Y, que é o eixo vertical, nós teríamos os tempos. Então, daria para perceber qual é a barrinha com o maior tempo. Então, a mesma coisa da análise que nós fizemos, a pessoa chegaria à mesma conclusão que nós chegamos apenas pelos dados, mas ficaria de forma mais visual. Então, nós conseguiríamos entregar esse relatório também de uma forma esteticamente interessante. Então, eu vou selecionar aqui. Análise tabela. Título do quadro. Total. E o meu gráfico já coluna está aqui. clusterizada quadro. No Adicionar entanto, nós elemento temos disponível. alguns problemas. Estilos disponível. Porque o Excel e os gráficos, particularmente do Excel, eles não foram pensados para serem feitos dessa forma, apenas por atalho de teclado, dessa forma que eu mostrei para vocês. Isso significa o quê? Os gráficos, eles geralmente caem em cima dos nossos dados. E como que nós conseguimos contornar essa situação? Então, a gente consegue, a gente dá ESC, A3 ocorrência até B3. a gente clica em Guias da Alt, faixa de opções guia expandido. Página. Compa, a gente página. vai caminhando com o Tab, Área. 11. Ita. Sub. Aumento. Diminui. Cor. Forma. Alinhamento. Número. Estilo. Formatar. Estilo. Célula. Confidencialidade. Edição grupo 7 e de aqui houve 11. edição, recolhido. Ctrl 7 é para baixo, Edição barra de preencher recolhido, limpar recolhido, caminhando com exclua, o Tab. classificar e localizar e selecionar recolhido, clique Localizar, para a ver gente opções, clica aqui, localizar, vai descendo com procurar o setinha sorteio, para baixo, substituir, ir para, fórmulas, anotações, formatar, constantes e validação, selecionar objetos não, painel de seleção, não marcado, ver uma lista de painel de todos os objetos. seleção de Assim, objetos. é mais fácil Quando a selecionar gente ouve objetos, isso, alterar sua a ordem gente ou coloca um visibilidade. espaço aqui. Cópia de base ocorrências.xlsx, Excel. Mostrar tudo botão. Ocultar, avançar, recuar, árvore. Gráfico 5 não selecionado marcado nível 1. Gráfico 5, não selecionado. Aqui a gente vai dar um espaço. Selecionado. Análise Selecionado. tabela. Título do quadro. Total. Legal, tipo, ele tá coluna, aqui. Título do quadro. Título do quadro. Total. Tipo. O que a gente pode coluna fazer? Dar um Ctrl C. Copiar. A gente sabe que o gráfico tá aqui, então a gente coloca um del. Microsoft. Cópia de base. A2. Ocorrência A3. Soma de tempo. C3. E agora que a Abrir gente eliminou B3. ele, a gente pode colar ele em alguma coluna que esteja vazia. E3. Por exemplo, a coluna E. Então, vou dar um Ctrl V. Título do quadro. Total. Tipo. Coluna clusterizada quadro. Série total. 1 de 1. Adicionar elemento disponível. Legal, que a gente Categoria consegue. manutenção preventiva. Olha, a gente vai colocando a setinha para o lado, Categoria então a gente manutenção consegue saber. preventiva. Manutenção Valor preventiva. 19362.0 coluna 1 de 10. A gente vai Categoria falta colocando a de setinha para o insumo. lado Valor direito. Ó, tá na ordem, as 1929833.0 barrinhas coluna estão na 2 de ordem. 10. Da maior Adicionar pra elemento menor, disponível. a gente gostaria Estilos disponíveis. de Categoria fazer a análise limpeza. mesmo. Valor 1902. Categoria setup. Valor 1898881.0 coluna 4 de 10. Então ele Adicionar. vai lendo para Categoria gente. ajuste de máquina. Valor 1875221.0 coluna 5 de 10. Categoria material fora do padrão. Valor 1861007.0 coluna. Categoria retrabalho. Valor 1848831.0 coluna 7 de 10. Categoria falha operacional. Valor 1837555.0 coluna 8 de 10. Categoria quebras. Valor 179845.0 coluna 9 de 10. Categoria microparadas. Valor 1784332.0 coluna 10 de 10. Adicionar elemento coluna. disponível. Título do quadro. Cópia de base ocorrências.xlsx. Excel. Análise tabela. Título do quadro. Total. Tipo. Coluna clusterizada quadro. Legal, nós estamos dentro do gráfico, já checamos que ele consegue ler para nós as informações que estão neles, da ordem das colunas, a informação do que tem em cada coluna, o número que tem em cada uma delas. Mas, se a gente reparar... Título do quadro, total, tipo, coluna clusterizada quadro. O nome do gráfico está como total, o que é um nome muito genérico para um gráfico. E como que a gente conseguiria
alterar isso? Primeiramente, nós precisaríamos caminhar dentro do gráfico. Então, quando a gente ouve essa parte, título do gráfico, total aqui no caso, gráfico de colunas clusterizado, a gente vai com a setinha para baixo. Série total, 1 de 1. Ouve série Adicionar elemento total. disponível. Coloca a setinha para cima Elementos de do novo. quadro. Elementos do quadro. Quando a gente ouve isso, coloca a setinha para a direita. Título do quadro, total. Adicionar Ouve título elemento do gráfico, disponível. total. Estilos A disponível. gente clica em F2. Barra de fórmulas edição em branco. Em branco. E aqui eu vou escrever o título do gráfico que eu desejo. Então, eu vou colocar, por exemplo, tempo T, O, E, e deselecionado. M, P, U, espaço, por P, U, R, espaço, U, ocorrência. C, U, R, R, E, N, C, I, A. E vou dar Enter. Adicionar elemento disponível. Análise tabela. Título do quadro, tempo por ocorrência, tipo, coluna clusterizada quadro. Estilos disponível. E aqui ele me avisa que é um gráfico de barras clusterizadas e já colocou aqui que o nome do gráfico é tempo por ocorrência. Então, já foi alterado. Inclusive, no próximo vídeo, eu vou abordar como que a gente conseguiria colocar uma descrição alternativa nesse gráfico. Caso, por exemplo, você gostaria de colocar esse gráfico numa apresentação de PowerPoint, nós conseguiríamos colocar um texto alternativo em que apenas o leitor de tela consegue identificar, o que é um recurso bastante interessante. Vou mostrar outra coisa para vocês aqui, então vou dar ESC. Ocorrência A3. Ocorrência A3. Soma C, D3 e 3. Repare que quando eu passo aqui F3. pelo gráfico de forma normal, o Excel G3. não reage de forma diferente. Ele não me avisa que tem um gráfico aqui. E eu dei ESC ali no gráfico. Se eu quisesse entrar dentro do gráfico novamente, que atalho de teclado eu poderia usar? Por exemplo, se eu quisesse acessar novamente qual é a ordem das colunas que está lá, como que estão as informações, manutenção preventiva, se eu não tivesse essa F informação e 3. auxiliar aqui do C3. lado na Soma. forma de Ocorrência tabela. Como que eu poderia D3 e 3. acessar isso no F3. gráfico? Se ele não me fala aqui. Existe um atalho de teclado aqui no Excel, que é o Ctrl Alt 5, em que a gente consegue entrar dentro do objeto, que aqui no caso é o gráfico. Então, vou pressionar Ctrl Alt 5. Centavos. Adicionar elemento disponível. E aqui ele Estilos entra disponível. dentro do gráfico para mim novamente. Título do quadro, tempo por ocorrência, tipo, coluna clusterizada quadro. Série total, 1 de 1. Adicionar. Categoria manutenção preventiva, valor 193662.0 coluna, 1 de 10. Categoria falta de insumo, valor 192983.0 coluna, 2 de 10. Categoria limpeza, valor 190241.0 coluna, 3 de 10. E Adicionar aqui nós elemento disponível. conseguimos ter Estilos essa disponível. percepção também. Cópia de base ocorrência. Ocorrência A3. Bom, lembram que eu falei que esses dados também poderiam ser representados, por exemplo, por um gráfico de barras horizontais? Então, eu vou inserir agora um gráfico de barras horizontais, só que eu vou inserir ele de outra forma. Eu vou usar o Copilot, que é uma inteligência artificial da Microsoft que a gente consegue utilizar acoplada ao Excel. E vocês vão ver que, na verdade, ela vai simplificar tudo que a gente já fez até aqui. Ela conseguiria até mesmo criar a tabela dinâmica para a gente, classificar os dados na ordem, tudo isso que a gente fez até aqui, inclusive o vídeo passado, a inteligência artificial conseguiria fazer para a gente também de uma forma bastante rápida. Então, eu tenho uma aba aqui na minha planilha, no meu arquivo, que se chama Texto IA. Então, eu vou até lá. Então, para caminhar entre as abas, é Ctrl função setinha para cima aqui. Texto e a tabela. Construa um gráfico de barras horizontais, ordenando da maior para a menor, mostrando a soma de tempo por ocorrência. O título do gráfico deve ser Tempo por ocorrência. A1. Então, aqui eu tenho o texto. Vou pôr novamente para vocês lerem. Esse aqui seria o prompt. Toda inteligência artificial tem um comando que a gente dá para ela, que é o que a gente chama de prompt. E sempre que você quiser fazer um gráfico de barras horizontais, por exemplo, você poderia adaptar esse prompt aqui.
e o gráfico sairia até mesmo com o título. Construa um gráfico de barras horizontais, ordenando da Então, maior. aqui eu vou dar um Copiar. Ctrl C, vou caminhar pelas abas, Ctrl função setinha para baixo. Análise tabela. Ocorrências Producal tabela. E eu Hora vou início B1. Ideal. para 1. a aba Ocorrências Produção. Por quê? Eu quero mostrar para vocês que seria possível fazer o gráfico daqui direto. Então, eu vou colocar Ctrl vírgula para acessar o Copilot. Menu. Vou ouvir menu. Vou caminhando com o Tab. Pergunte ao pergunte ao copiloto C1 Vou de ouvir 10. pergunte ao Copilot, dou Enter. Copiloto janela. Vou caminhando com o Tab. Gerenciar. Painel. Prompt edição multilinha Ouço procurar prompt. conteúdos. Aqui eu vou Fazer uma dar pergunta. Ctrl V. Adicionar. Exibir solicitação. Gerenciar. Enviar botão. E aqui eu vou caminhando com o Tab até ouvir enviar. Aqui eu dou Enter. Alerta trabalhando nisso. Parar de gerar botão. Noções básicas sobre seus dados. Analisando a um F31001. Prompt. Tipo. Alerta concluindo. Tipo de gráfico. Barra agrupada. Série 1. Série 1. Prompt edição. Adicionar uma imagem. Botão recolher. Prompts. Quantas há algum. Obter resultados de fora de botão copiar. Fora de barra de. Aqui está o gráfico de barras horizontais mostrando a soma de tempo por ocorrência, ordenado da maior para menor. Barra de botão ler em voz alta. Botão fora de. Aqui o conteúdo copiloto. Gráfico ícone do título nível 6 copiloto sair. Botão adicionar a uma nova planilha. Aqui eu vou caminhando com as setinhas e adicionar uma nova planilha. Eu sempre opto por adicionar uma nova planilha. Prompt edição multilinha procurar. Que eu coloco ESC. Cópia de base ocorrências. Ocorrência A2. E quando eu coloco que eu quero que saia numa nova aba, o Copilot nos dá como retorno a planilha 2. E reparem o que é a planilha 2. Ocorrência A2. Ocorrência. Soma de tempo, min, B2. E soma de tempo. Ocorrência. Manutenção preventiva A3. Manutenção preventiva. 193.662 B3. Falta de insumo a 192.983 B4. Falta. Limpeza A5. 190.241 B5. Ou seja, exatamente o que a gente fez, já ordenado do maior para o menor. E ainda por cima, o gráfico já está aqui, inclusive com o título. Então, vamos checar essa informação. Para entrarmos dentro do gráfico com o leitor de tela, nós temos que colocar Ctrl Alt 5. Então, Ctrl Alt 5. Centavos. Adicionar elemento disponível. Estilos disponível. Título do quadro. Tempo por ocorrência. Tipo. Barra clusterizada quadro. Adicionar elemento tempo disponível. Por ocorrência, Estilo barra disponível. Clusterizada. Então, nesse daqui, as barras, elas estão de forma horizontal. Então, as ocorrências, elas estão no eixo Y. Cada uma delas é uma barra horizontal. E quanto maior é a barra horizontal, significa que teve um maior tempo. O tempo ele está no eixo X, no eixo horizontal. Então, quanto maior a barra da ocorrência, significa que ela teve o maior tempo, que é uma forma diferente de expressar esse dado. Então, vamos explorar um pouquinho esse gráfico. Série total, 1 de 1. Ocorrência, manutenção preventiva, tempo, min, 193662.0 item, 1 de 10. Ocorrência, falta de insumo, tempo, min, 192983.0 item, 2 de 10. Ocorrência, limpeza, tempo, min, 190241.0 item, 3 de 10. Ocorrência, setup, tempo, min, 189881. Ocorrência, ajuste de máquina, tempo, min, 187521.0 item. Ocorrência, material fora do padrão, tempo, min, 186107.0 item, 6 de 10. Ocorrência, retrabalho, tempo, min, 1848. Ocorrência, falha operacional, tempo, min, 18375.5.0 item, 8 de 10. Ocorrência, quebras, tempo, min, 179845.0 item. Ocorrência, microparadas, tempo, min, 178432.0 item, 10 de 10. Adicionar elemento então, aqui disponível. a gente consegue saber todas as informações que tem no gráfico
de forma apenas sonora, sem estar necessariamente vendo o conteúdo do gráfico. Então, aqui eu vou Soma dar de tempo, ESC ocorrência A2. e vou renomear essa aba da planilha. Então, Alt. Guias da faixa de opções, guia expandido. Página guia arquivo, guias da faixa, inserir guia, página, página, Vou caminhando com Tab. área de fonte, negre, itar, aumento, diminuir, cor, alinhar, quebrar, alinhar, centralizar, mescla, aumento, orientar, número, formatar como tabela, células grupo 6 de células barra de ferramentas, células grupo, excluir, formatar recolhido, alterar a altura da linha ou a largura, tamanho das, organismo, renomear planilha, renomear, R1 de vou pôr desconhecido. aqui gráfico. R, A, F, I, C, U, espaço. IA, gráfico IA. Gráfico IA, A1, abrir então, ocorrência A2. Reparem também o quanto o Copilot pode ser poderoso. Ele pode fazer tudo isso que nós fizemos de forma muito mais ágil, apenas por meio de um prompt. E no próximo vídeo eu estarei abordando como colocar descrições alternativas nesse gráfico, caso você quisesse colá-lo, por exemplo, num arquivo do Word ou um PowerPoint, de forma que ele fique acessível para você conseguir fazer suas apresentações. Se você conhecer alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, por favor, compartilhe. E vamos juntos construir um futuro em que é possível ouvir a voz dos dados.